rendimento escolar de uma criança é preocupação de todos, pais e professores. E é sobre esse assunto que eu converso agora com Vera Regina Vitaliano Teixeira, que é mestre em fonoaudiologia, especialista em linguagem e integrante do Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade, do qual o CPP também faz parte. Olá, Vera, tudo bem? Olá, tudo bem. Vera, o que a senhora pensa em relação à expressão fracasso escolar? Que peso que ela tem? Bom, a palavra fracasso escolar já traz um sentido bastante negativo, daquele que não conseguiu, que tentou alguma coisa e não conseguiu. Apesar deste sentido, ela ainda é utilizada em alguns ambientes educacionais, mas à medida que isto vem se configurando de uma forma diferente, esse termo vem sendo questionado, pelos estudiosos, pelos pesquisadores da área e pelos próprios profissionais da educação. Tudo bem, pode até usar o termo, um fracasso escolar, mas vamos entender o que acontece naquele lugar, naquela situação, naquela dada escola, O que está havendo ali? Então, há que se pensar na possibilidade de que todos os atores sociais que fazem parte daquele universo educacional entrem em contato com o que está acontecendo, o que acontece naquela realidade educacional. A ideia é que se analise, se faça uma investigação do que está acontecendo naquele lugar, para que a gente possa, junto, os professores, os estudantes, enfim, como eu coloquei anteriormente, os atores que estão envolvidos naquele espaço educacional possam refletir sobre o que está acontecendo e procurarem criar situações transformadoras que potencializem novamente as pessoas que fazem parte deste processo educacional e o próprio processo educacional, o processo de escolarização, para que haja uma possibilidade da educação se dar de verdade e de fato. Inclusive, o que a senhora acha de artigos, reportagens e até mesmo testes que ensinam como detectar problemas de aprendizagem no seu filho, que inclusive hoje em dia é muito fácil encontrar na internet, Hoje em dia, com o advento da tecnologia, é muito comum as pessoas irem procurar informações na internet, nas redes sociais, as pessoas que têm problemas com seus filhos, problemas de aprendizagem na escola. Então, o que acontece? E essas pessoas vão em busca disso e muitas vezes elas vão até mesmo impulsionadas pela própria escola, que está, de certa forma, imputando ou hipotetizando ou suspeitando que aquela criança ou jovem tem lá uma questão de aprendizagem que é própria dela. Então a pessoa vai procurar isso, o pai, os pais, enfim, podem ir até a essas informações para saber o que eles podem encontrar de soluções para o seu filho. Além disso, acho que a gente tem que pensar o quanto esta atitude de ter uma pergunta desta forma, então, como diagnosticar ou como perceber que seus filhos têm um problema de aprendizagem, parte do princípio de que o problema está na criança ou no jovem, sem olhar para um aspecto que é a aprendizagem, que é multifacetado. Então, eu sou desfavorável a esse tipo de orientação, Eu acho que a gente deixa de lado, de avaliar e de observar quem é essa pessoa, qual é a sua subjetividade, qual é o seu sentimento em relação ao processo educacional, Então você tem que analisar no singular, no particular. Algumas leis e orientações transferem para o professor essa responsabilidade de procurar sintomas de doenças em alguns alunos. Qual o impacto que esse diagnóstico, às vezes errado, pode causar no aluno? O professor, dentro da realidade educacional que temos no nosso país,
ele já está assoberbado de tarefas, né? Será que colocar mais uma tarefa para este professor, né? E que assim, não é uma tarefa simples, né? Na detecção de sinais precoces. Então, por exemplo, a gente tem um projeto de lei que eu particularmente critico e nós, né, do Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade, lutamos contra. Esse projeto de lei dizia o seguinte, que os professores seriam, né, capacitados a detectar sinais precoces de dislexia na escola pública, seja ela na educação infantil ou então no ensino fundamental. É tão difícil porque é por exclusão e se diz dentro da área da fonoaudiologia, da medicina, enfim, da psicologia, os autores e pesquisadores que tratam desse tema como favoráveis a entendê-lo como uma patologia, dizem que é necessário uma equipe multiprofissional, né? E aí o que acontece? Vai se colocar fonoaudiólogos, psicopedagogos e psicólogos dentro da escola para orientar os professores. A escola vai ser invadida por profissionais da área da saúde que vão lá, de certa forma, exercer uma atividade clínica. Se eu disser para vocês, o meu Conselho Federal de Fonoaudiologia, ele proíbe a atuação clínica dentro da escola. O que pode causar, né, um diagnóstico errado? Esse diagnóstico errado, ele pode sim levar aquela pessoa, seja uma criança, seja um jovem, ou até um adulto que está entrando na universidade, né? E aí vão ser nuances diferentes. Mas essa criança ou esse jovem pode se sentir doente, né? Será que eu tenho cura? Né? Será que eu vou levar isso para o resto da minha vida? Né? Eu sou diferente, eu não sou capaz, quer dizer, tudo isso gera um sofrimento, né? E gera, além disso, uma impotência também perante as atividades, né, desenvolvidas na escola. E também tem o lado do aumento do número de estudantes que estão sendo diagnosticados com problemas de aprendizagem, tem feito a indústria farmacêutica crescer, que é a questão da medicalização. O que a senhora pensa a respeito disso? A gente sabe que existem vários produtos hoje em dia, psicofármacos, ou seja, drogas que estão sendo utilizadas aí, né? Com seus nomes comerciais, Ritalina, Concerta, enfim, tem alguns outros que estão aí mais recentes no mercado que também vão trazendo ou dizendo das maravilhas que acontecem com o uso desse medicamento. A gente tem uma preocupação grande porque se sabe muitas vezes que esses medicamentos eles são utilizados durante o período escolar. Chega nas férias, os médicos dizem, pode suspender e volta a tomar só quando começar a escola. Ou seja, essa pessoa tem um problema de atenção, ela tem um problema de aprendizagem só na escola, não é? É uma coisa a se questionar, né? Então temos aí um aspecto a ser melhor elucidado, né? A gente tem um exemplo bastante importante para colocar aqui, que a Secretaria Municipal de Educação, da Saúde, o ano passado apresentou uma propositura de uma orientação para dispensação de remédios desta natureza. Então, para que o remédio seja dispensado, que é receitado, né, e depois utilizado, tem que ter uma avaliação de uma equipe multiprofissional que diga, que garanta que esse indivíduo precisa mesmo para ele poder melhorar a sua atividade, seja de concentração, de atenção, ou para aprendizagem especificamente, ou para comportamentos específicos, né? Então a gente tem uma série de elementos que nos mostram a possibilidade de outro tipo de atuação, né? Que não seja essa que vá imputar a questão do processo de aprendizagem, de suas dificuldades, a um
né, há um elemento só que será o estudante. Vera, muito obrigada pela sua entrevista, viu? Eu que agradeço. Obrigada. E o Na Ordem do Dia fica por aqui. Até o próximo programa.